Olá, eu sou o professor Pedro, de Linguagens aqui do Pré-ENEM Legal, e hoje a gente vai continuar a nossa aula de modernismo falando sobre a terceira geração modernista, a nossa última geração, e o pós-modernismo, que na verdade a gente chama de tendências contemporâneas, né? Que são os movimentos que vêm depois do modernismo até a atualidade, ok? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a terceira geração e o que acontece depois na literatura brasileira. Bom, como nós falamos nas últimas aulas, né, na aula de modernismo, o movimento ele vai ser dividido em 3 gerações. A primeira, chamada de geração de 22, a segunda, geração de 30, e agora a terceira geração, que é chamada de geração de 45. Toda vez que a gente fala sobre literatura, pessoal, a gente tem que entender qual que é o contexto histórico. O que está acontecendo no Brasil nessa época que influenciou os autores a escreverem de determinada forma, né? A gente sabe, eu sempre vou reforçar, que a literatura é um reflexo também do indivíduo, e o indivíduo participa de uma sociedade. Então, o contexto vai influenciar ele na sua forma de escrita. Então, o que está acontecendo? Primeira coisa, geração de 45 é chamada de geração de 45 porque ela acontece no ano, né, de 1945. Então, o contexto dessa época é qual? Primeiro, a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acaba logo em 1945, infelizmente, né, com a bomba atômica sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente vai estar colocado, né, imposto sobre um contexto de guerra, né, de uma guerra horrível que a gente presenciou com um regime nazista, ou seja, a gente vai ter uma grande desesperança em relação ao mundo e à paz, ok? Próximo. Ao final da Segunda Guerra, a gente vai ter um período chamado de Guerra Fria, em que as grandes potências que estavam envolvidas começaram agora numa guerra, né, que não tinha conflitos, mas sim numa corrida em quem conseguiria alcançar mais armas, mais descobertas, mais inovações, chamada de Guerra Fria, como a gente viu aqui. As grandes potências eram os Estados Unidos, que simbolizava a potência capitalista, e a União Soviética, que simbolizava a grande potência socialista. Além disso, né, no Brasil, a gente vai ter o fim do mandato de Getúlio Vargas, né, após a sua morte, e o grande presidente de destaque que merece é o Juscelino Kubitschek, nos anos 50, que é a construção de Brasília, né? A gente vai ter uma construção acelerada, uma evolução acelerada do país em pouco tempo, que era a proposta de governo dele. A década de 60 é marcada pelo golpe militar, né? Então, João Goulart sofre o golpe e em 1964 nós vamos ter a instauração do regime militar no Brasil. Então, olha que tristeza, pessoal. A gente está num período aqui com muitos desafios, né? Um período social complicado, de muitas guerras, de muita desgraça praticamente, né? No mundo inteiro, muita forma de oposição, muitas ideias opostas. Então, o indivíduo, né, o brasileiro, ele também vai estar dentro de uma situação em que ele é dualista, ele questiona, mas ele não vai questionar, como na primeira e a segunda geração, a tradição, ele vai questionar a si mesmo. Então, a terceira geração vai ter um olhar muito mais intimista, ela vai pensar sobre o próprio autor, sobre o próprio eu lírico, né, um olhar introspectivo. E aí eu quero já falar para vocês que classificar as obras da terceira geração é meio difícil. Por quê? Porque os autores não tinham características formais muito próximas, tá? A gente vai ter algumas características comuns, mas cada autor vai ter suas características próprias. Então, a terceira geração, ela vai ser um pouco polêmica, até porque alguns autores, né, de literatura, eles vão falar que, por exemplo, a terceira geração já é contemporânea, né? De tanta diversidade que existe nas obras, alguns falam que a terceira geração nem existe. Mas para você é importante falar que a terceira geração existe e que alguns autores que aqui vão estar são importantíssimos para a história da literatura brasileira. Muito bem. Então, quais são... Aí estamos também, né, em 68, a instituição do AI-5, né, que promulgou a censura no país. Então a gente vai ter, durante o regime militar, também a ideia da censura, né, da regulação do que era produzido e publicado no país naquela época. Muito bem. As tendências que aconteciam lá na segunda geração, na geração de 30, vão continuar
né? Pela ideia da prosa urbana, intimista e regionalista. Então a gente vai ter ainda a presença muito grande dos grupos regionalistas, por exemplo, o sertanejo na literatura, mas também a reprodução de ideais, como eu falei para vocês, de introspecção, de pensar para dentro de si mesmo, né? Surge os autores chamados Geração de 45, que são esses que vão formar os principais desse movimento, e as características principais vão ser existencialismo, eu olhar a minha existência no mundo, a minha visão ela é universal, ou seja, eu, mesmo sendo meu próprio indivíduo, vou existir num mundo, né? E eu consigo me identificar com as dores e as questões do outro também. Né? É uma reflexão metafísica, ou seja, ela vai além da própria existência física, ela é psicológica, ela é de consciência, né? O fluxo de consciência, e aqui ó, anota, principal autora da terceira geração sobre fluxo de consciência, Clarice Lispector. As personagens, principalmente femininas, vão ter diversos momentos de epifania, que é quando, no dia a dia, a personagem começa a refletir sobre a sua existência, sobre a sua consciência. A gente vai ter um conto dela, por exemplo, chamado Amor, em que Ana, uma personagem, vai ver um homem cego e começa a pensar sobre a sua liberdade, sobre a sua vida, né? Muito legal, inclusive, recomendo para vocês. E por último, o formalismo. Aqui eles vão utilizar a exploração da forma. Enquanto a primeira geração queria destruir a forma e a segunda resgatar, a terceira preza pela liberdade. Tanto você destrói, quanto experimenta, quanto utiliza a forma tradicional. Vai da característica do próprio autor. Muito bem. E quais são esses autores? Vamos ter bastantes autores, obviamente, né, porque é uma geração muito mais moderna, né, muito mais próxima à contemporaneidade, então eles vão ter mais acesso à publicação. Porém, daqui eu quero que vocês tenham foco em 3 autores na prosa, principalmente Guimarães Rosa, que escreveu Grande Sertão Veredas, um dos livros principais da literatura brasileira, Clarice Lispector, como eu falei para vocês, com a epifania e o fluxo de consciência, e a Lígia Fagundes Telles, que vai estar na parte contemporânea, né? Na poesia, temos João Cabral de Melo Neto e o movimento do concretismo, também parte da literatura contemporânea. Queria analisar com vocês um poema do João Cabral de Melo Neto, pelo menos a primeira estrofe, que se chama Morte e Vida Severina. E aqui ele vai utilizar Severino, pessoal, que é um nome muito comum na região do Nordeste, para falar sobre as mazelas sociais que os nordestinos sofriam. Então ele vai generalizar um nome para um grupo social. Então olha o que ele fala aqui. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Então ele generaliza. Na mesma cabeça grande, o estereótipo, né? Que a custa é que se equilibra. No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, tanto pela desnutrição, né? Pelas condições precárias de vida, ou de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Então aqui ele vai criticar, pessoal, muito parecido como na segunda geração, a questão social, né, as mazelas, os problemas sociais de um grupo regionalista, aqui no caso os nordestinos, que sofriam, por exemplo, com a seca. Muito bem. Na contemporaneidade, a gente vai ter um problema, né? Como é uma questão muito mais atual, não se classificaram todos os movimentos. Por isso que a gente fala que são tendências contemporâneas. São movimentos que vão acontecer pós-modernismo, né? Para a gente poder classificar, vamos falar um pouquinho sobre o concretismo e a poesia marginal, que tiveram mais impacto naquela época. Concretismo, pessoal, o próprio nome já fala, tem relação com concreto. Ou seja, aqui no concretismo, as palavras são blocos de concreto que vão formar imagens. E a imagem é o próprio poema. A gente vai ter principais autores, o Haroldo e o Augusto de Campos, que são os irmãos Campos, e o Décio Pignatari, tá? Trouxe aqui de exemplo um poema chamado Beba Coca-Cola. E aí, olha que legal. Beba Coca-Cola, babicola, beba coca, babicola caco, caco cola cloaca. Professor, isso é um poema? No contemporâneo é,
Porque a forma vai servir para construir uma significação. A rima e a disposição das palavras, né, vai quebrar com o tradicional e utilizar a própria palavra como um concreto para poder construir o poema. É muito estranho? É. Para o tradicional é extremamente diferente, mas é isso que torna contemporâneo, quebrar os paradigmas. Temos também a poesia marginal, essa que é muito importante porque ela vai acontecer durante a ditadura militar, né, em 1970, também chamada de geração mimeógrafo, porque os autores eles vão ser contra o regime, vão lutar contra o regime, né? Esse marginal é de marginalizado à beira da sociedade, lutando contra o regime, imprimindo seus poemas, né, e outras manifestações artísticas no mimeógrafo, né, que é uma máquina de cópias. Então eles vão utilizar o humor, a liberdade e a ironia para criticar o regime militar que acontecia na época, né? A ideia experimentalista e uma linguagem do dia a dia que aproxima muito mais o leitor ao seu eu lírico. Então é um movimento de quebra e de rompimento com a ideia tradicional para poder criticar o movimento militar que estava acontecendo naquela época. Principalmente a censura, lá como a gente viu no AI-5. Certinho, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter uma aula de resolução de questões de modernismo e tendências contemporâneas. Assistam e depois vamos praticar. Tchau, tchau!